Olá pessoal, sejam bem-vindos aí no nosso canal Isso é Física e hoje eu serei o seu professor de Física. Agora nós vamos começar a trabalhar sobre a termodinâmica, ou seja, em aulas anteriores, meus jovens, nós começamos a dar os primeiros passos dentro da termodinâmica quando nós definimos a energia interna como sendo aquela manifestação de energia que é associada à temperatura de um gás. Ou seja, se há uma variação de temperatura, tem que haver uma variação de energia interna, não é isso mesmo? E este conceito de energia interna será muito utilizado nas nossas próximas aulas dentro dessa série de termodinâmica, principalmente quando a gente estiver falando da primeira lei da termodinâmica, ok? Mas antes de falar da primeira lei da termodinâmica, nós temos que entender como acontece esse processo na termodinâmica. Vamos entender isso melhor? Então, vem comigo. What if I go stronger? What if I get higher? What if I start doing things I know I will regret? I will make my own way. I will not surrender. I will do my best until I get. Meus queridos, nós podemos definir que ela é uma área da física destinada ao estudo da relação existente entre trabalho e calor. Ou seja, nós imaginamos a termodinâmica como uma área da física que estuda possibilidades de introduzir o trabalho a partir de um calor ou o calor a partir de um trabalho. Bem simples assim. Vocês também já estão bem informados no ensino de temperatura e calor. Então eu vou apenas fazer uma pequena revisão bem rápido aqui daquilo que nós já estudamos em aulas anteriores. Melhor dizendo, o calor representa a energia que é transferida de uma forma espontânea, e que isso seja bem claro, de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Isso é o que nós estudamos na termologia no livro 1, lembram? Agora, meus jovens, o conceito de trabalho, ou seja, trabalho de um gás, nós ainda não tínhamos discutido a respeito deste conceito. E neste momento, nós vamos ver que, para nós aqui na física, entendermos trabalho termodinâmico, do qual nós vamos representar por W, que é o ômega, nós vamos recorrer a uma seguinte situação. Vejam bem. Vamos imaginar que neste nosso recipiente nós temos um gás em seu interior. E este gás ele está aprisionado por uma tampa móvel, ou seja, um êmbolo móvel, melhor dizendo. E que neste recipiente nós temos um volume inicial do qual nós vamos representar por Veri. Vejam que se eu fornecer uma certa quantidade de calor a este gás, ele vai absorver essa energia na forma de calor. Isso é um fato, não é isso? Onde essas suas moléculas, elas começam a ficar mais agitadas. E neste processo de aquecimento, essas nossas moléculas, elas começam a empurrar a tampa deste êmbolo para cima. E quando isso acontece, pessoal, nós temos um volume final que é maior do que o seu volume inicial para essa nossa situação, ok? O gás, neste caso, nós dizemos que ele sofreu uma expansão, ou seja, o gás aumentou o seu volume. E nesta situação, a tampa que estava na parte de baixo, ela passa para a parte de cima. Então vejam que quando isso acontece, nós dizemos que o gás realizou um trabalho. Porque ele utilizou parte dessa energia que lhe foi concedida na forma de calor para realizar uma simples tarefa de levantar o meu êmbolo para cima. Portanto, nós podemos definir que trabalho como sendo a energia que o gás usa para realizar alguma tarefa. Então, meus queridos, o trabalho é uma manifestação da minha energia que foi fornecida ao meu recipiente. E sendo uma manifestação de energia,
ela é expressa oficialmente em joule, mas existe uma possibilidade de o trabalho também ser expresso por uma unidade alternativa, que é a caloria. Bem difícil disso acontecer, viu? Não é muito comum, não. Mas eu preciso passar isso para vocês, que nós também trabalhamos com calorias, que pode acontecer essa situação. A relação entre caloria e o joule é que uma caloria é igual a 4,186 joule, ou 4,18 joule. Já que entendemos o conceito de trabalho, nós podemos partir para a análise do cálculo de trabalho. Existem basicamente duas situações que a gente vai ter o interesse de calcular e mensurar essa energia que o gás usa para realizar alguma coisa, vamos se dizer nesses termos, ou melhor dizendo, esse trabalho. E a primeira dessas ocasiões é quando a nossa pressão que o gás está submetido, ele for constante. Então, se a nossa pressão do gás ela for mantida constante, o trabalho pode ser calculado através desta simples fórmula. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Mas, fique atento, meu querido, com a pressão constante. Meus queridos, quero que vocês fiquem bem atentos quando forem fazer a análise da variação do volume. Eu vejo claramente durante as minhas aulas que os estudantes eles confundem pensando que o volume final como sendo o maior volume entre os dois, ou seja, o volume inicial como sendo o menor. E nem sempre isso é verdade. Tem que ter o maior cuidado para fazer essa afirmação. Entendem então que o volume final é o volume que o gás vai ocupar no final de um processo termodinâmico. Por outro lado, o volume inicial é aquele volume que ele tinha antes de sofrer um processo termodinâmico. Fique bem claro isso para vocês. Agora, se a pressão do meu gás ela for variável, esqueça a fórmula para calcular o trabalho. Nesse tipo de informação, o problema vai ter que te informar de que maneira essa minha pressão está variando. E geralmente este informe, essa análise, ela vai vir através de um diagrama da pressão em função do volume. Vamos entender isso melhor? Meus jovens, vamos imaginar que é um gás que ocupa inicialmente um estado termodinâmico A e ele passa a ocupar outro estado B. E nós vamos indicar por uma seta que sai de A e para B. Percebam que quando o gás está no estado do ponto A e ele tem um determinado valor de uma pressão, de tal forma que no estado B a sua pressão é um pouco maior do que a A, não é isso? Então, nessa situação, como a nossa pressão ela está aumentando de A para B, nós dizemos que há uma variação de pressão. Sendo assim, não dá para a gente utilizar a fórmula do trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Por quê? Porque a nossa pressão está variando. Essa fórmula é apenas quando a nossa pressão é constante. Fique bem entendido isso para vocês. Quando a sua pressão ela não se mantém constante, o nosso trabalho ele vai ser numericamente igual à minha área delimitada pelo gráfico. Ou seja, o trabalho é a área da minha figura geométrica do qual nosso gráfico está delimitando, meu jovem. Vejam bem, para a gente delimitar a área da minha figura geométrica, você vai ter que pegar o ponto B e descer essa linha pontilhada, uma reta, que vai até o seu volume, do qual nós vamos chamar de volume B. A mesma coisa a gente faz para o ponto A, até a reta onde eu vou chamar de
VA. Então, pessoal, essa aqui, ó, é a minha área e cujo valor corresponde ao trabalho que o meu gás realiza. Ou seja, quando ele sofre uma expansão. Mas eu quero alertar aqui para vocês para uma situação em que a minha área não é válida para qualquer tipo de gráfico. Para determinar o meu trabalho numericamente igual à minha área, só é possível com um gráfico da minha pressão versus variação do meu volume. Sendo assim, nós temos 3 tipos diferentes para determinar o trabalho. O primeiro deles é quando o trabalho é positivo, ou seja, é aquele trabalho que ocorre quando o gás sofre uma expansão. E o gás sofrendo uma expansão, ou o gás expandindo, significa que o seu volume vai aumentar, não é isso? Então fica bem fácil a gente entender isso, pessoal. O gás, literalmente, ele vai aumentar de volume e quando isso acontece, é quando o gás sofre uma expansão. Ou seja, o trabalho positivo, nós dizemos que o gás realiza trabalho. Pode acontecer também de o trabalho ser negativo. E para um trabalho negativo, meu jovem, deve acontecer tudo ao contrário do meu trabalho positivo. Concorda comigo? Então, o gás em questão deve sofrer uma compressão. E o gás sofrendo uma compressão significa que o seu volume vai diminuir e ele vai encolher, melhor dizendo. E nessa situação, quando o trabalho é negativo, nós dizemos que o gás recebe trabalho, ou seja, o trabalho é realizado sobre o gás. E existe uma grande diferença entre dizer que o gás realiza trabalho e o trabalho é realizado sobre o gás. Como assim, Márcio? Veja bem, quando eu digo que o gás realiza trabalho, eu estou aumentando o seu volume. Por outro lado, quando eu digo que o trabalho é realizado sobre o gás, o meu volume vai reduzir. Bem simples assim. Como é o teu nome mesmo? Roberto. E o teu apelido? Robertinho. E o outro? A próxima situação é quando o meu trabalho é igual a zero. O trabalho igual a zero é quando o gás não se expande e não se comprime. Isso é um fato. Ou seja, o volume do gás deve permanecer constante. E nessa situação, a denominação para esse tipo de trabalho é que o gás não realiza o trabalho. Então, meus queridos, chega o final dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueça não, deixa aí o seu like. Ele é muito importante para que o nosso canal possa chegar a mais pessoas. Então, espero vocês para a nossa próxima aula. Um grande abraço e fique com Deus.